eu resolvi abordar um tema suicida, que é o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, um tema que me preocupa bastante. Há quem diga que o problema do ativismo começou no Brasil quando as sessões do Supremo começaram a ser televisionadas. Eu tenho dúvida, mas eu estava assistindo quando elas começaram a ser televisionadas e vi tudo com muita preocupação. Tá? A primeira vez que o Supremo foi um grande assunto na mídia foi durante a ação penal 470, que hoje é conhecida como Mensalão. Tá? Na época, algumas coisas estranhas aconteceram. Tá? Uma delas é que o relator usava uma linguagem marcantemente política. Tá? Então, o ministro Joaquim Barbosa, na época, o tempo todo fazia referência ao povo, ao sentimento do povo, ao que o povo queria. Em um dos debates no plenário, ele disse que era preciso encerrar a votação urgentemente porque o povo não aguentava mais esperar. Ele até usou uma frase em inglês, let's move on. Quer dizer, chega de debates jurídicos e o povo quer a condenação imediata. Eu fiquei muito preocupado com isso, escrevi um artigo, e hoje esse artigo está lá no profile do Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal. Se vocês procurarem, está lá eu falando sobre isso. Outro pronunciamento que me interessou bastante e mostra bem essa confusão entre política e direito que se instaurou dentro do Supremo Tribunal Federal foi quando, também foi um pronunciamento do Joaquim Barbosa. Houve um caso, anos atrás, na USP de São Paulo. Um rapaz foi jogado numa piscina e morreu afogado durante uma calorada. Tá? E ninguém soube determinar quem era o autor. A polícia falhou nas investigações, ninguém se acusou, e a Polícia Civil de São Paulo indiciou todos que estavam na festa. Tá? O Ministério Público de São Paulo denunciou todos que estavam na festa. E então o Tribunal de Justiça de São Paulo trancou a ação penal. Tá? Essa ação penal correu muito tempo e chegou ao Supremo Tribunal Federal. E todos votaram para arquivar a ação penal, porque, obviamente, violava o princípio da ação, o princípio da imputação, etc. Inúmeros princípios, né, do direito penal. E o Joaquim Barbosa foi o único que votou contra. E ele disse, olha, não se trata de um simples homicídio. É um homicídio cometido contra alguém que é de uma minoria racial e que passou no vestibular mais difícil do Brasil. Ou seja, se o homicídio tivesse sido praticado por alguém de uma maioria racial, que passou no vestibular muito fácil, ele votaria por trancar o inquérito. Mas como era de uma minoria racial, o rapaz era nipo-brasileiro, era descendente de japoneses, e a faculdade onde ele passou é difícil, né? Os critérios do ministro. Eu achei aquilo bem estranho. E outros dois debates me chamaram a atenção também. Quando o ministro Barroso, que era estreante, ainda no caso Mensalão, puxou um voto para que fossem recebidos embargos infringentes na corte, o ministro Marco Aurélio disse a ele, olha, é preciso votar logo, é preciso perceber que as pessoas querem a solução desse processo. E o ministro Barroso disse, olha, eu não voto segundo a opinião pública, eu voto segundo minhas convicções. Se coincidirem com a opinião pública, bem, se não, não. E o Marco Aurélio dizia que não, que era preciso haver compromisso com o que a sociedade achava, etc, etc. Até aí tudo bem, né? Ano passado, eles estavam votando a prisão em segunda instância. E o Barroso disse que a sociedade civil clamava pela prisão em segunda instância. E o Marco Aurélio dizia, não, nós temos que manter a Constituição. Tá? Eu achei estranho, eu falei, o que está acontecendo? Parece aquele filme A Outra Face, né? Um virou o outro, e ninguém sabe quem é quem, né? Bom, vou falar rapidamente de três decisões também que me assustaram bastante em termos de ativismo. A primeira é que para o Supremo Tribunal Federal, e todos nós aprendemos na faculdade que nulidades absolutas são aquelas que da nulidade se presume o prejuízo. Ou seja, não é preciso provar o prejuízo, há uma presunção iuri et iuri de que o processo ou o ato está nulo. Por exemplo, se eu faço uma audiência sem advogado de defesa, essa audiência é nula, iuri et iuri, não há o que dizer. Né? Não é possível provar o contrário. E nas nulidades relativas é preciso provar prejuízo, é preciso alegar no momento oportuno e provar prejuízo. Pois o Supremo Tribunal Federal agora diz, agora não, desde 2017,
que mesmo em nulidades absolutas é preciso provar prejuízo. Então, se houve uma audiência sem advogado de defesa, por exemplo, você vai ter que provar que a ausência do advogado de defesa provocou a condenação. E como é que você prova... Será que tem uma água para mim, pessoal? Será que alguém me arranja? Só porque eu fui o último. Eu acho que vou tomar essa água aqui. Estou tomando coragem faz hora aqui, não sei de quem é. É da senhora, doutora? Não? Pronto. Eu estou aqui, pego, não pego, pego, não pego. Pois é. Então, se houver uma audiência em que não compareceu advogado, ou sei lá, eu fui sentenciado penalmente por um juiz do trabalho, eu vou ter que provar prejuízo, eu vou ter que provar que se fosse um juiz criminal eu teria sido absolvido. E como é que você faz para provar prejuízo na nulidade relativa? É absolutamente impossível. Tá? A nulidade relativa é só um truque retórico para dizer que houve nulidade, mas o tribunal não vai reconhecer. Ou seja, não existe mais no Brasil critérios objetivos para dizer se um ato é nulo ou não. Nenhum. Tá? Então nós voltamos ao tempo do direito pretoriano, em que o pretor decide como é que vai ser o processo. E não existe teoria das nulidades. Tá? Tudo isso escancaradamente, né? Abertamente. Ô, meu amigo, para você é forte. Muito obrigado. Muito obrigado. Tudo isso à luz do dia, para todos verem, né? Claro, me preocupou bastante a criminalização da LGBTfobia, não pelo conteúdo em si, mas porque, obviamente, o judiciário não pode criminalizar nada, não pode criar tipos provisórios. Se você torce pela criminalização da LGBTfobia, torça que seja pelo parlamento. Por quê? Porque amanhã o Supremo pode mudar, pode vir outra configuração do Supremo, eles podem querer criminalizar coisas que você não está de acordo e você não vai ter para quem reclamar. E você sequer os elege. Tá? Então amanhã pode ser que passe aí, derrube a PEC da Bengala e o Bolsonaro, sei lá, bote 8. E aí? Aí você vai ter um Supremo Tribunal Federal com poder de legislar em matéria penal. E você comemorou lá atrás, ingenuamente. Tá? Por último, eu já estou terminando, que eu sei que vocês estão muito cansados. Eu fiquei muito preocupado com esse caso do Janot. Tá? Eu não tenho muita simpatia pelo Janot, mal o conheço, mas vejam, um homem disse que pensou em matar outro. Pensou em matar outro. Os caras abriram um inquérito. Pensou, não, o cara... Pois é, eu fiquei preocupado, né? Que eu já pensei em matar um monte de gente, né? Será que eu vou acabar preso? Vão apreender meu celular? Vão tirar minha posse de arma? Como é que vai ser isso aí, né? Agora não pode falar mais nada. Né? Olha, pessoal, parece brincadeira, mas nem a Inquisição fazia isso. Os caras dizem, não, o que o cara pensa é para o Tribunal do Céu. Se o cara não agir, não dá para abrir processo inquisitorial, não. Tá? Aí foram lá, determinaram cautelares, né? Ele perdeu o porte de arma, né, provisoriamente, foi determinado busca e apreensão, né? Acho que para saber se ele pensou mesmo, né? Porque o que ele fez, a gente sabe que ele não fez, né? Então, para saber se o cara pensou, agora já descobriram que era uma lorota, né? E agora como é que vai ficar? Ele não estava no dia, enfim. Parece piada, né? Mas isso viola o princípio da liberdade de consciência. O princípio mais elementar de uma democracia. Eu posso pensar o que eu quiser. Agora eu só sou responsável pelo que eu faço. Por último, a declaração que mais me chocou no Supremo foi uma declaração do Barroso, numa entrevista no Estado de São Paulo. Ele disse que, em grossas linhas, o Supremo Tribunal Federal tinha uma função iluminista, de jogar luz sobre as trevas da sociedade brasileira. Uma coisa meio alquimista, assim, né? Luz nas trevas, né? E isso me preocupou bastante, né? Existem 3 tradições no direito. 2 são democráticas e uma antidemocrática. A primeira é a tradição romana, em que a lei é pressuposto da atividade social. Ou seja, a lei, na verdade, não é lei, porque em Roma as leis não eram leis como a gente conhece hoje, eram princípios de justiça, e a atividade social se desenvolvia a partir da lei. A tradição liberal, em que a lei acompanha a sociedade, ou seja, a sociedade muda, a lei muda.
que é uma tradição bonita, mas um pouco perigosa, porque é possível artificialmente fingir que a sociedade mudou. Não é difícil. Com um pouco de dinheiro, um pouco de organização, você pode dar uma falsa impressão de que a sociedade quer A, quer B, etc. Principalmente através da mídia, não é difícil de fazer isso. E, por último, a ideia revolucionária de direito de que o direito deve transformar a sociedade. Tá? Mas aí você esbarra num problema sério. Né? Se você está dizendo que o direito deve transformar a sociedade, você está dizendo que o direito parte de uma sociedade que não é, para ser o que é. Só que quem determina isso, obviamente, deveria ser a maioria, as pessoas, por meio do voto, por meio da esfera pública, e não uma minoria não eleita. Quer dizer, você tem 6 pessoas que podem mudar tudo. Você trabalha com vaquejada, amanhã o Supremo diz que não pode vaquejada. Você trabalha com uma coisa, amanhã, quer dizer, desprezando tradições de 300, 400 anos, 200 anos, sem qualquer filtro democrático. Tá? É muito perigoso, e a gente ainda enfrenta um outro perigo. A gente enfrenta o perigo de não querer ser iluminado. Mas eu não quero esse futuro que o Barroso oferece para mim. Eu não quero. Porque quando o Barroso diz assim que eles estão trazendo a sociedade para o futuro, ele está dizendo, em resumo, que ele foi no futuro, viu tudo, gostou, e voltou para trazer a gente. É bonito, mas é igual aquela letra do Iron Man, do Black Sabbath, né? É o Homem de Ferro que voltou para trazer a gente, um negócio meio perigoso. E se a gente não quiser? E se a nossa concepção de justiça não for a mesma que a dele, a nossa concepção política não for a mesma que a dele? Isso é um perigo imenso. O fato é que, para terminar, eu sei que vocês estão cansados, o Supremo Tribunal Federal praticamente destruiu a teoria das nulidades. O Supremo Tribunal foi além em vários pontos, às vezes está criminalizando, está criando imprescritibilidades via decisão judicial, etc. E, no futuro, pode ser que perguntem para nós, que somos juristas, como é que começou esse absurdo. E eu não tenho dúvida que eu vou responder que começou com os aplausos daqueles que eram a favor e com o silêncio daqueles que eram contra. Muito obrigado.